Fala pessoal, sou Vitor Peralva, esse é o canal Professor Peralva e no vídeo de hoje a gente vai retomar um assunto que a gente já viu no vídeo anterior, mas a pedido de alguns inscritos no canal, que é como acabar com espaços excessivos no Power Query, mas agora a gente vai ver sem criar uma nova coluna. A gente teve dois inscritos que eles pegaram e trouxeram a seguinte dúvida. O DDSJ Studio disse que ele queria ver outro vídeo com a opção de transformar a coluna. Ou seja, lá naquele vídeo a gente fez a transformação criando uma nova coluna para ficar visual, para você poder ver. Mas ele queria saber, sem criar essa coluna nova, eu posso alterar a própria coluna? E a resposta é positiva. Da mesma forma, o Joff, ele também falou que gostaria de ver como seria apenas transformando a coluna. E, para atender eles, é que a gente vai gravar esse videozinho aqui rápido explicando isso. Para isso, eu tenho aqui o meu Power Query aberto. Eu vou duplicar a minha base para ele servir de exemplo. E aqui a gente vai ver o seguinte. O que é que eu posso fazer aqui de diferente? Eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em transformar e vou escolher alguma opção. Vou escolher aqui o maiúscula. Ele transformou todo o texto em maiúscula, mas não é isso que a gente quer. Isso aqui é só para a gente ter uma estrutura. Eu vou abrir aqui o editor avançado para que vocês possam entender o que é que a gente vai fazer. Bom, aqui está a nossa etapa, texto em maiúscula, e a gente pode quebrar ela em alguns pontos. O nome da transformação é table.transformColumns. Como o nome já indica, a gente vai fazer uma transformação. De quem? De tipo alterado. Tipo alterado nada mais é do que a minha etapa anterior, que está aqui. E aí ele vai trazer uma lista de listas dizendo quais são as colunas que a gente quer alterar. No caso aqui, eu só estou alterando uma coluna, que é a coluna 1, que é onde tem os meus textos. Agora, dentro dessa lista, a gente tem 3 elementos. Eu vou quebrar aqui para facilitar. Então, eu tenho o nome da coluna, entre aspas. Então, column 1. Depois, eu vou ter a função a ser aplicada. E, por fim, eu vou ter o tipo de dados. Então, a gente já sabe aqui que a gente tem esses 3 elementos dentro da nossa lista. O nome da coluna é essa coluna mesmo que a gente quer alterar. A função, a gente não quer transformar ela em maiúscula, a gente quer transformar ela em outra coisa. E o tipo final que a gente quer vai ser um tipo texto. O que a gente vai precisar, então, alterar aqui vai ser justamente esse teste.upper, que a gente vai querer que ele seja substituído por uma função que elimine os nossos espaços. Essa função a gente já fez. Então, eu vou dar um concluído aqui. Vou vir aqui no nosso exemplo 2, que é o exemplo da aula passada, da aula anterior, e vou copiar o meu código. Esse código já foi explicado, você pode assistir a aula anterior e ver como ele foi efetuado. Copiei aqui o meu código, Ctrl C, vou voltar aqui na minha base, editor avançado, e aqui, onde tem o teste.upper, eu vou copiar, na verdade, vou colar o meu código. Dei um tabzinho só para ele ficar alinhado. O que é que vai modificar aqui? Eu vou ter que colocar um it para indicar para ele que, para cada linha, eu quero que ele faça essa transformação.
E eu também vou ter que substituir aqui esse column 1 por underline, para indicar exatamente que é na própria linha. Na hora que eu tirar aqui e der um OK, um concluído, veja que ele aplicou a nossa transformação e a gente conseguiu chegar no nosso resultado, sem ter que criar nova coluna, apenas fazendo a transformação. Perguntas que podem surgir. Eu posso fazer isso com mais de uma coluna? Sim, você pode simplesmente fazer uma segunda lista aqui. Só ia alterar aqui o nome da nossa coluna. Em vez de column 1, poderia ser column 2, column 3, nome do paciente, o que você quiser. Dá para fazer essa aplicação. Então, o Transform Columns, ele não precisa alterar só uma coluna de cada vez. Você pode alterar uma sequência de colunas e determinando qual tipo de função que você quer aplicar. Ok? Bom, creio que está sanada a nossa dúvida. Espero que eu tenha ajudado os colegas. Não esquece de curtir aqui o vídeo, comentar se você tem alguma dúvida, sugestão, elogio e se inscrever no canal para ser avisado dos próximos vídeos. Obrigado e até mais.